Gente, o nosso primeiro tema hoje é o escândalo do roubo dos aposentados. Nós vamos trazer aqui para vocês uma apuração exclusiva, uma discussão sobre uma queda de braço que está acontecendo entre os bancos e o INSS e que ameaça inviabilizar o crédito consignado para os aposentados. A Polícia Federal desconfia que a fraude no INSS chegou ao crédito consignado, mas ninguém sabe ainda o tamanho do rombo. Por conta disso, o novo presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior, estuda retirar o órgão como intermediário desse tipo de crédito. É o INSS que vai lá e faz o desconto no benefício do aposentado. Só que se isso acontecer, esse crédito perde a sua principal característica, que é exatamente esse desconto direto. É isso que faz o juro ser mais baixo. Enquanto o crédito consignado cobra um juro de 1,8% ao mês, um crédito pessoal normal custa, em média, 6% ao mês. O presidente da Febraban, o Isaac Sidney, me disse que se o INSS não quiser mais ser intermediário dessa operação, o governo vai ter que alterar a lei no Congresso, uma lei que foi aprovada em 2003, e talvez criar uma nova empresa para centralizar os benefícios. E aí vem várias questões. Vai conseguir aprovar essa nova lei? E se fizer isso, aprovar uma nova lei, achar uma nova empresa, vai resolver o problema da corrupção? Vamos começar o nosso programa com essa discussão e, para isso, a gente recebe o professor Lauro Gonzalez, ele é economista, coordenador do Centro de Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao Poder e Mercado. O senhor nos ouve bem? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Professor, eu vou abrir a nossa roda aqui de discussão exatamente com esse tema, com essa apuração que a gente trouxe agora. Faz sentido para o senhor tirar o INSS como o coordenador desse benefício, criar uma nova empresa, como está ali sendo aventado? Faz sentido mexer no sistema para resolver o problema da corrupção? Com certeza, mexer no sistema é necessário, né? O que fazer exatamente é muito complexo. Eu estava vendo as notícias de hoje, toda a própria notificação das pessoas que vão receber a devolução, a seleção dessas pessoas que vão receber, que têm direito às devoluções, isso também é complexo. Sempre que a gente fala de grandes números, a gente está falando de uma política pública, de órgãos públicos. O desenho das políticas é uma coisa, tirar as políticas do papel e implementar é outra. Então, eu responderia a tua pergunta dizendo que sim, é necessário haver mudanças. Me parece que o INSS hoje está, em grande medida, capturado por interesses privados em detrimento dos interesses públicos, isso é evidente. Não é de agora, diga-se de passagem, inclusive na questão do consignado, isso já é um problema antigo, e é preciso sim mudar. Agora, os detalhes das mudanças e, sobretudo, não só o desenho das mudanças, mas a implementação delas é bastante complexo. A gente vê isso diariamente nas políticas públicas. Foi assim, por exemplo, com o programa Desenrola, é assim com outros Mas, programas. professor, E essa é uma questão que a gente vai ter que enfrentar. Mas entrando nesse ponto específico, se a gente retira o INSS como quem cobra esse benefício, você tira a característica do consignado, como estão alegando os bancos? Eu acredito que em um momento como esse, em que existem várias e várias tecnologias disponíveis, eu quero crer que é possível construir uma estrutura que consiga tirar do INSS isso e, ao mesmo tempo, tentar garantir o risco menor que essas operações têm. Eu imagino que seja possível, por exemplo, a construção de APIs, a construção de algum tipo de solução tecnológica, de algum tipo de plataforma que garanta isso. Existem muitas soluções tecnológicas hoje, então eu não conheço os detalhes, eu não sou exatamente um técnico da área de tecnologia, né? Não sou da área de tecnologia para conseguir te cravar uma resposta nesse sentido, mas de tudo que eu estudo de inclusão financeira digital, hoje a tecnologia é bastante avançada e me parece que seria possível sim pensar em alguma coisa alternativa. É preciso uma solução concertada, que envolva, obviamente,
os bancos também, mas que se preocupe, sobretudo, com os interesses públicos, que parece que são a última coisa a última coisa levada em consideração aí na esteira dessas denúncias que nós vimos. Graça, o professor trouxe um ponto interessante, porque os bancos estão alegando o seguinte: olha, não dá para fazer, né? Porque eles estão falando o seguinte: então, vamos conversar, vamos olhar, vamos estudar, mas é muito difícil de fazer. O professor está dizendo: não, tem tecnologia. Só que se você quiser fazer, quiser tirar o INSS como o principal, o intermediário, você tem que alterar a lei no Congresso. Você vai ter que fazer uma série de discussões ali que passam pelo Congresso Nacional. E a gente está com um clima de CPMI no Congresso. A oposição conseguiu um monte de assinatura. Como que se joga tudo isso aí nesse caldo político? Eu acho que o professor tem razão. Eu acho que uma saída tecnológica, ela pode ser de alguma maneira viável. A gente viu, por exemplo, desde a aprovação da lei que criou as instituições de pagamento no Brasil no governo Temer, assim, um boom no país de inclusão financeira a partir de inovação tecnológica. O Brasil é um dos líderes nisso. Esse é um ponto, mas eu gostaria de retroagir um pouquinho. A primeira coisa é que assim, o INSS ele tem que agir em conformidade com a lei. Não é possível que a gente pense em excluir o INSS de intermediário, de consignado, porque houve... Eu ia chamar de falha, mas o nome não é falha. Houve essa roubalheira no dinheiro dos aposentados. Essa roubalheira de desconto não autorizado. Eu acho que existem algumas etapas. A primeira, eu acho que chamar as pessoas à responsabilidade, funcionários que deixaram isso acontecer, a responsabilidade. O governo tem que pagar um preço político disso, ainda que tenha começado em outra gestão, mas assim, o Estado brasileiro não pode ser esse queijo suíço que não protege os pagamentos de quem está no seu sistema público de previdência. É um escândalo, seria um escândalo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Esse é um ponto. E, por último, CPI mista, né, ou como alguns chamam CPMI, que é aquela CPI que envolve deputados e senadores, como a gente viu. A oposição ela demonstrou muita articulação política para tentar levar isso adiante. O presidente do Senado está fora do Brasil, acompanha o presidente Lula nessa viagem internacional à China. Mas sim, CPI é um instrumento clássico de minorias numa democracia para trazer à luz do sol os fatos que precisam ser conhecidos. Assim, independente de haver uma investigação da Polícia Federal, CPI é um direito clássico de quem está na oposição para desgastar quem está no governo. Isso é do jogo político. O governo está defendendo que eles querem fazer isso para desviar as atenções da investigação da Polícia Federal. Agora, Mari, vamos jogar um pouquinho para a economia. A gente tem até uma tela, gente, que mostram alguns dados desse mercado de consignado para a gente entender melhor. Será que o pessoal da produção consegue colocar? Olha lá, Mari, explica um pouco para quem está nos acompanhando o que são esses números, para o pessoal entender do que a gente está falando quando a gente fala de crédito consignado para aposentado. Pois é, Raquel, o crédito para aposentado está em torno aí de 260 bilhões de reais, quer dizer, é um volume muito importante e existe, com certeza tem fraude nesse meio, mas o que eu entendo é que o governo, a grande fraude, o escândalo, que é o que eu chamo de o assalto com desconto em folha, é nos descontos das associações, que eles nasceram um pouco, quase que, eles são, quando foi aprovada a reforma trabalhista, que se acabou com o imposto sindical, em 2017, e, curiosamente, em 2017 começou a surgir. Então, esses descontos associativos sindicais, ele substituiu aquele imposto sindical. Então, houve uma farra, uma captura do INSS
por essas associações, e que acho que quando se mistura esses dois assuntos, é um pouco para tirar a atenção dali, porque o que o INSS tem que deixar de fazer é ser esse intermediário dessas associações. Não tem razão nenhuma de você ter o INSS intermediando essas associações. Não tem benefício nenhum para o segurado. O crédito consignado, ele tem um efeito de estímulo da economia, ele tem um efeito de reduzir os juros, porque é um crédito mais garantido, então os bancos conseguem reduzir os juros. Então, ele nasceu com uma política de inclusão financeira. E aí eu queria até chamar o Lauro para ele falar um pouquinho desse histórico, porque além da fraude, tem uma série de medidas que foram alterando, uma série de alterações nessa lei a partir de 2003, como a fatia consignada, né? Antigamente, no início era só 30% da renda podia ser comprometida, esse valor subiu para 40%, depois para 45%, e isso tem gerado um superendividamento da população. Então, a gente podia aproveitar esse momento para discutir por que a gente precisa, se a gente precisa desse crédito consignado, quer dizer, qual a importância desse crédito e como ele pode ser aperfeiçoado para o bem do segurado e sem fazer esse superendividamento eterno como a gente tem hoje. Lauro, a Mari está passando a palavra para você. A gente estava vendo ali na tela, até vou pedir o gráfico de novo, porque mostra o tamanho a representatividade lá. O INSS dentro do crédito consignado está em 41%. E a gente sabe que, politicamente, o presidente Lula quer impulsionar o crédito, a despeito do Banco Central estar querendo segurar a inflação. A gente vai discutir isso já mais tarde no programa, porque ele quer mais popularidade. E o que a Mari está discutindo é o seguinte, olha, foi mudando a lei, foi se incentivando cada vez mais esse crédito, e essa pessoa que está tomando, que é o aposentado, que é financeiramente mais frágil, ele vai ficando super endividado. Faz sentido para você, professora, esse superendividamento? O que fazer? Pois é, eu só queria rapidamente dizer que, em relação à sua pergunta anterior, eu não estou dizendo que é fácil substituir a função que o INSS desempenha, eu só estou dizendo que é possível. Agora, sobre esses números que a Mari apresenta, vale lembrar o seguinte, que existe um outro tanto que eu acho que não está aí, que é o dos funcionários públicos, né? Então, o volume total do consignado no Brasil hoje, ele atinge quase 700 bilhões de reais. Então, é um volume bastante significativo. Quando a gente olha a curva, eu me lembro de uns estudos que eu fiz com o Júlio Leandro há um tempo atrás, que trabalha comigo, e nós verificamos que você pega, por exemplo, o crédito imobiliário, que é um crédito que tem como contrapartida a construção de patrimônio, um crédito, portanto, de uma qualidade maior, um crédito mais desejável. Esse crédito está parado com relação ao PIB desde 2016. E o crédito consignado ocupou um espaço muito grande, vale dizer também que os cartões de crédito ocuparam esse espaço também. E a Mariana lembrou bem o fato de que, historicamente, o consignado nasce como um produto voltado para um nicho específico de pessoas que têm uma renda mais estável, no caso aí, funcionários públicos, aposentados e pensionistas. Isso depois se estende, sobretudo, para funcionários de grandes empresas, né? Num volume bastante menor. Só que a chamada margem consignável, que é o tamanho do desconto em folha, para quem está nos ouvindo entender bem, esse tamanho do desconto em folha foi sendo aumentado gradativamente desde a criação do consignado lá em 2003. Então, houve uma série de mudanças, esse valor foi aumentando, ele teve um aumento já para 35%, de 30% para 35%, depois ele aumentou durante a pandemia também, e aí aconteceu uma coisa interessante que não sei exatamente com que justificativa técnica, digamos assim, criou-se o chamado cartão consignado e cartão benefício, que o nome é cartão, mas na verdade se tratava de uma modalidade em termos práticos de desconto, quer dizer, uma forma adicional de aumentar a margem consignável, que hoje chega a 45% do salário. Isso significa o seguinte, que você poderia comprometer, para cada R$100 que você ganha de salário, você poderia comprometer R$45 para o pagamento de dívida, juros e principal. Esse valor me parece extremamente elevado.
E a gente tem que lembrar, se você me permite, que o consignado é uma operação geralmente longa, envolve vários meses. Isso significa o seguinte: conforme as pessoas vão pagando o consignado, as instituições já rapidamente oferecem novos créditos, de maneira que a margem consignável seja rapidamente atingida novamente. Então, você pagou um pouco, liberou crédito, você tem mais crédito através de modelos que muitas vezes são predatórios. Acho que essa é uma coisa que a gente pode discutir hoje. O consignado tem essa questão das fraudes, como a Mariana bem lembrou, é necessário investigar que parte desse aumento de volume pode ter a ver com fraudes, deve ter a ver com fraudes, né? Eu acredito que não é a maior parte do aumento de volume, mas uma grande parte do aumento de volume, apesar de não ter a ver com fraudes, tem a ver, sim, com modelos predatórios de crédito, modelos que oferecem o crédito de maneira muito agressiva, de maneira bastante predatória, totalmente em detrimento dos interesses das pessoas que tomam esse crédito. E eu estava explicando que o crédito o consignado ele é tomado por um período mais longo, ou seja, o comprometimento de renda ele acontece por um período mais longo e se renova continuamente. Ou seja, existe uma espécie de fluxo contínuo, criando o que até a gente tem chamado aí nos nossos trabalhos do eterno endividado, uma pessoa que está sempre renovando o seu endividamento. E, na verdade, o problema, vou parar de falar por aqui para a gente continuar discutindo, mas o consignado não vem sozinho. Ele vem, na verdade, em complemento, em adição a outras modalidades de crédito, essas muito mais caras. Vamos imaginar rapidamente aqui, uma pessoa que tem um comprometimento de renda por um tempo muito longo, a chance dela ter problema é muito alta.